Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, lá no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. E nós vamos ler apenas o versículo 9. Eu não costumo falar o título da mensagem, mas eu coloquei aqui: transformar pedras em filhos. Mateus 3, versículo 9, diz assim a minha tradução: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Assente-se, por favor. Uma das maiores dores das pessoas que amam, e você há de entender o que eu estou falando, que uma das maiores dores daqueles que amam é ver os seus amados se perderem, e mesmo com todos os seus esforços, não conseguir alcançá-los. Pais que tentam alcançar os filhos, mas não importa o que você faça, tem pai que bate, tem pai que põe de castigo, tem pai que dá tudo, pai e mãe. Por mais que você se esforce, você não consegue às vezes alcançar os teus pais, os teus filhos, o cônjuge, mas isso molda o intercessor. Por quê, pastor? Porque o amor, ele assume ministérios. O amor se qualifica para alcançar de forma inteligente, de forma incisiva. O amor, ele nega o próprio descanso muitas vezes, nega os próprios méritos e benefícios por vezes, porque o objetivo é o bem amado. O amor assume dívidas. Até quem não enxerga a seriedade das dívidas, ou mesmo aqueles que reconhecem, porque o perdão é pagar uma dívida que não é tua. O amor faz a gente dar um jeito. O amor faz a gente dar um jeito. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O que diz lá mesmo, em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. Resumindo, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo perdido, que Ele deu um jeito. Porque o amor dá um jeito. O amor não é obrigado. O amor é voluntário. Se entregou para que eu e você tivéssemos a oportunidade da vida mais uma vez. O amor faz-nos ir para o deserto e assumirmos condições extremas às vezes, por pessoas que você sabe que irão te abandonar. A prova do amor, repita comigo assim: a prova do amor é a disposição. Aquele que diz que ama tem disposição. Aquele que ama tem disposição. Muitas vezes um pai de família, uma mãe de família está cansado, e levanta para trabalhar, para trazer o sustento, se desagrada, tem disposição por aqueles que ama, mesmo cansado. E o que eu quero falar com você um pouco hoje, é sobre esse chamado de fé, nessa série que eu estou trazendo agora, nesses 2 meses, nesse chamado de fé e objetivo. Então, eu tenho 3 coisas para falar para você, a nível desse chamado de fé, desse versículo e esse objetivo, tá? Primeiro ponto: fé é dar o passo pelo que ouvimos de Deus. Não é o que enxergamos fisicamente, primeiro. É dar o passo e Deus se responsabiliza em colocar o chão na nossa frente. É dar o passo, e quando Deus coloca o chão na nossa frente, é bem interessante, porque Ele retira o chão que estava atrás da gente. Por isso que fé é um caminho sem volta. Repita comigo assim: fé é um caminho sem volta. Meu irmão, uma vez você se desenvolvendo em fé, não tem como voltar. Não tem.
Se você quiser voltar, a sua vida ela perde o teor, ela perde o tempero, você perde a existência, a razão. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele eu não me agradarei a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas dos que creem e são salvos. Por isso que fé é para frente, fé é para frente, sempre para frente. Quando você entende isso, as coisas ficam melhor resolvidas dentro de você, porque fé é para frente. Isso define força, isso define a nossa resistência, isso define um cristão. Por isso, meu irmão, cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Pessoa, olha, por isso, meu irmão, por isso que nós congregamos, por isso que nós lemos a Bíblia, por isso que nós somos voluntários, por isso que nós temos comunhão, caminhando e falando com Deus. Pessoa que se diz cristã e não congrega, tem que rever a sua ligação com Deus, porque é impossível estar ligado ao cabeça, Jesus, sem estar ligado ao seu corpo, igreja. É impossível. Usar desculpas de mau testemunho de outras pessoas para não congregar é prova de que você não está ligado com o cabeça, que é Cristo. Se reunir em fé resulta em força, resulta em avanço, porque fé é para frente, não tem volta. Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus disse: o que põe a mão no arado e olha para trás, se torna indigno do trabalho, ou indigno para o trabalho. Olha para frente, pelo amor de Deus. Tudo o que passou serviu para você caminhar para frente. Tudo o que passou serviu para você não ficar lá. Se foi ruim, foi uma fase. Se foi bom, foi uma fase. Mas é para frente que se anda. Tudo o que passou serviu para alguma memória, para darmos os próximos passos. E uma pessoa bem alimentada, ela tem energia para avançar. Meu irmão, talvez o que lhe faltava era isso, porque talvez você está fraco para avançar. Fraco em que sentido, pastor? Fraco na fé. Talvez você está fraco para abandonar o pecado e avançar. Talvez está fraco para engolir o orgulho e avançar. Talvez você precise alimentar a sua fé, porque se você estiver fraco, significa que também o seu sangue está fraco. Você já viu uma pessoa anêmica? Já viu uma criança anêmica? Só quer dormir, não tem ânimo para nada. Uma pessoa anêmica da mesma forma, só quer dormir. Há mulheres que têm um fluxo muito forte, e naqueles dias elas ficam abatidas, naqueles dias elas ficam doentes, têm que se reservar porque estão perdendo muito sangue. Imagina uma pessoa anêmica. Agora, uma pessoa bem alimentada, uma pessoa com o sangue sadio, ela tem disposição, ela tem ânimo. E uma pessoa com pouco sangue de Jesus na sua vida espiritual, qualquer coisa desanima, qualquer coisa vira motivo, qualquer coisa encrenca, qualquer coisa faz birra. Uma pessoa com muito sangue de Jesus na sua vida, essa pessoa ela é para frente. Essa pessoa, se não der certo uma coisa, vai orar, vai ver qual que é a disposição, mas o amor traz disposição, e a fé é a força de um cristão, meu irmão. Então essa pessoa, ela vai dar um jeito, ela vai resolver, mas cuide da sua fé, porque se você não cuidar da sua fé, você vai frear, você vai desanimar, você vai entortar, você vai arrumar briga com quem não é para ter briga, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra os potestades, principados, governadores e dominadores do mal, é a nossa luta. Mas uma pessoa fraca na fé, ela fica tonta, guerreando com pessoas aqui, culpando, e não cansam de culpar as mesmas pessoas, o meu pai, a minha mãe, esses familiares, a minha esposa, o meu ex, tudo, não cansa de culpar pessoas, porque não entendeu que a batalha, meu irmão, ela acontece de uma forma espiritual.
Cuide da sua fé, e você, bem alimentado, terá as respostas que você precisa, terá disposição, terá ânimo em se aproximar de Deus, e a sua vida terá resultados, e você continua avançando, você continua sendo envolvido e envolvendo. Por quê, meu irmão? Porque a primeira característica do Espírito Santo na Bíblia é movimento. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 1. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E essa é a característica de onde o Espírito Santo está: há movimento. O Espírito Santo está na tua vida, há movimento, há movimento. E há movimento para construção, há movimento para reconstrução, há movimento para a vida, há movimento para a solução, há movimento para a melhora, há movimento para a organização, há movimento para a cura. O Espírito Santo está na tua vida? Então cuide da sua fé, cuide dos seus orifícios, ouça a palavra de Deus, veja, leia a palavra de Deus, escute testemunhos, porque através desses orifícios o seu estômago é cheio, vamos dizer assim, o seu estômago espiritual, ele é cheio, e ele vai nutrir todos os outros órgãos do seu corpo. O segundo ponto que me chama a atenção aqui: Deus te chamou para as pedras. Primeiro, você tem que estar bem alimentado, cuide da sua fé. Segundo ponto, cuide, Deus te chamou para as pedras. Aliás, Deus te chamou para as pedras. Pedras sempre irão surgir. A questão é como você administra elas. Ninguém aqui pode se livrar das pedras. Uma vez alguém foi conduzido a um deserto. E a proposta, depois de alguns dias, sendo mais claro, depois de 40 dias, a proposta foi o seguinte: transforme essas pedras em pães. Mas Jesus deixou bem claro que a sua missão era mais importante do que até mesmo alimento naquele momento. Ele poderia transformar pedras em benefício próprio, mas ele preferiu a sua missão: fazer daquelas pedras filhos de Abraão. Então o que precisamos entender é isso aqui: você não foi chamado para transformar pedras em pães, porque quem transforma pedras em pães se beneficia com os pães para saciar os seus desejos. Eu e você fomos chamados para transformar pedras em filhos. Para quê, pastor? Para benefício de uma nação, para benefício de um colégio, de uma escola, uma faculdade, para benefício de uma geração. E o desafio é: tem muita pedra, meu irmão, tem muita pedra. E o que você vai fazer? Porque a sua fé exige movimento, e nós não podemos fugir das pedras. Sua reação para com aqueles que estão com problema determina como Deus reage quando você está com problema. A indiferença de um cristão mata ele, deixa ele cego no propósito. Ei, tem uma pedra próximo a você. A terra inteira está ferida. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a geração geme e é juntamente com dores de parto até agora. Mas Jesus te chamou, meu irmão. Jesus te convocou, meu irmão. Mateus 10, versículo 8 diz assim: Jesus ordenou aos discípulos: curai aos enfermos e restaurar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Meu irmão, alguma pedra em algum lugar está esperando você. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, olha o que Jesus fala: se vocês se calarem, as pedras clamarão. Você conhece alguém que está clamando? Você conhece alguém que está gemendo? Você conhece alguém que está padecendo na vida? Você conhece algumas pessoas que estão indo para o caminho das drogas? Conhece pessoas que estão se separando? Você conhece pessoas que estão com a vida absurdamente atribulada, declaradamente? E essas pessoas estão clamando. Por quê? Porque muitos de nós estão calados. Resumindo a fé cristã, dentro de 4 paredes, sendo que Deus nos chamou para revolucionar a forma de se viver.
Deus nos chamou para sermos ousados, ofensivos na nossa fé, no sentido de corajosos, de abrir a boca, de testemunhar, de orar por pessoas, porque aonde o Espírito Santo está, há movimento. As pedras estão clamando, e Satanás fará qualquer coisa para tentar sabotar esse projeto em sua vida. Olha só, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus fala de 3 tipos de perdido. Não sei se você já reparou nisso. Jesus fala de 3 tipos de perdido. Primeiro ele fala da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, e depois ele fala do filho pródigo. A ovelha perdida é aquele que não sabe o caminho de volta. A dracma perdida é uma moeda, ela não sabe o seu valor. Você tem que buscá-la, você tem que procurá-la. O filho pródigo é aquele que tem um orgulho muito grande. Quanto mais você vai atrás, mais você perde. É o tipo de pessoa que você tem que estar pronto para receber, que você tem que interceder apenas, porque é somente Deus que se revela aquele coração orgulhoso. E é justamente o tipo de pessoa, às vezes, que chega no extremo da humilhação, no extremo das quedas, até voltar para os caminhos de Deus. Deus está nos chamando aos perdidos. Você está entendendo a tua missão? Terceiro ponto que eu vou te passar, presta bem atenção. A intercessão é o abraço invisível daqueles que verdadeiramente se importam. Eu vou repetir. A intercessão é o abraço invisível daqueles que verdadeiramente se importam. Em Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo 12, Moisés, com a ajuda de Ur e Arão, estendia os braços intercedendo pelo povo de Israel, quando o general Josué e os soldados de Israel guerreavam contra os amalequitas. Meu irmão, você tem o direito de ser escondido por Deus, e Ele usa pessoas para isso. Eu e você temos o direito de sermos escondidos por Deus. Quando você lê o livro de Sofonias, você vai ver isso. Quando você lê o livro de Abacuque, a palavra Abacuque significa abraçado. E Abacuque, nos 3 capítulos, estava vivendo como uma guerra fria, porque estava Babilônia, de um lado Síria, e de outro lado Egito, um ameaçando, e Israel estava no meio. Então Abacuque clama a Deus. Os 3 capítulos que ele escreve, falam a respeito no final da provisão de Deus acima de tudo, da provisão da sua alegria, do seu contentamento, da sua confiança em Deus acima de tudo. Por quê? Porque nós temos o direito de ser abraçados por Deus. Em Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, olha o que Jesus disse: Simão, Simão, Pedro, Pedro, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Outras traduções diz, pediu você para se malhar, como se malha o trigo. Mas eu orei, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus outros irmãos. O que Pedro Simão tinha ainda, não era uma conversão, era uma arrogância. O que aqueles homens que estavam com João Batista ali tinham? Não era uma conversão, apenas era uma apelação religiosa, dizendo que eles tinham em suas veias o sangue descendente de Abraão. Mal sabiam eles que João Batista era um intercessor ali, e estava pedindo arrependimento a eles. Meus irmãos, campeões fazem algo que odeiam, para criar algo que amam. Ninguém gosta de deserto, ninguém gosta de restrições, ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas você ama alguém e precisa entender a sua responsabilidade intercessória no mundo espiritual por essa pessoa ou por essas pessoas. Você precisa entender. Foi interessante, sábado o Sandro foi lá em casa, esse rapaz que está com a camisa da Rede Globo aqui. E conversamos até algumas horas da noite, e de repente, a hora que ele está saindo com o carro dele, ele para o carro na metade do nosso portão, ali o portão estava aberto. Ele falou, pastor, vamos orar aqui, porque eu vi um demônio agarrado na tua grade, do lado de fora, estava com as mãos assim, olhando para dentro da tua casa.
E a Gleice, alguns momentos, noites antes, ela foi acordada de madrugada, inquietada, e ela começou a orar e ungir a casa, e interceder pelos meninos, e de repente os 3 meninos saíram do quarto, né, e começaram a conversar com ela. Conheço um homem que foi arrebatado ao 3º céu, eu estava dormindo, mas a Gleice intercedeu na casa e coisa e tal, e foi interessante, porque o demônio estava do lado de fora, olhando para dentro, e eu intercedi, orei, repreendi e tudo mais, isso no sábado à noite. E o interessante, que o meu cunhado, o outro cunhado, que nos acompanhou nessa trajetória durante a semana, também irmão desse que foi assassinado, ele falou que ele viu na casa dele um ser grande, e parecia que estava sentado, com uma toalha grande sobre a cabeça, com um pedaço de madeira, com uma faca em cima, era uma foice, aquilo ele não sabia descrever, e tudo isso foi no sábado à noite, e no domingo aconteceu isso com o meu cunhado, e nós ficamos sentindo um cheiro de morte, né? Eu até pensando, será que alguém não morreu atrás desse mato aí, tudo? Falando para a Gleice, os vizinhos não estavam sentindo, só a gente. Só que no momento, quem estava fora de casa era o nosso mais velho, Eduardo. E eu comecei a interceder por ele, eu nem falei para ela à noite, só no outro dia. Comecei a interceder por ele, apenas. Então, meu irmão, você tem que entender a força intercessória que você tem. Moisés estava estendendo a mão, mas tinha outras pessoas intercedendo por ele ali, que eram Ur e Arão, segurando as mãos dele, para ele poder interceder pelo povo. Enquanto ele estava bem, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Você precisa entender o poder intercessório, você precisa entender o poder da oração, você precisa se colocar na brecha por alguém. Deus quer te mover para isso. Mas a tua fé precisa estar bem alimentada. A tua fé precisa estar bem alimentada. E você precisa entender que o Deus da tua adolescência, o Deus da tua juventude, o Deus que resgatou você aquele dia, é o mesmo Deus que quer se apresentar aos teus amados. É o mesmo Deus que quer se apresentar e mudar o modo como eles veem a vida. Quando eu cheguei em casa, depois de tudo aquilo, mesmo quarta-feira eu fui pregar, eu e a Gleice chamamos os 3 meninos, conversamos bastante com eles, e junto com eles e nós oramos ali também até tarde. Mas o poder intercessório, a cobertura espiritual, ela é importantíssima e bíblica, porque Jesus intercedeu por Pedro, Moisés intercedeu, Abraão intercedeu por Ló, e você vai ver isso ao longo da Bíblia, porque isso é igreja, porque isso é corpo, e Deus chamou você para se colocar na brecha por pessoas. Deus chamou você, meu irmão, e enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está mostrando na sua mente algumas pessoas, o Espírito Santo está mostrando para você quem são essas pessoas que você intercede. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus nos deu essa graça de transformarmos pedras em filhos. E eu vejo várias pessoas aqui, várias e várias pessoas que foi imposto as mãos e que eram pedras. E que Deus, pedras de tropeço, pedras que machucavam, pedras inertes, qualquer tipo de pedra. E Deus, tem uns que eram pedra de crack. Que atormentavam a cabeça de outros. E Deus, hoje, transformou essas pedras em filhos de Abraão. Filhos de Abraão. E é o que Deus quer fazer. É o que Deus quer fazer. É o que Deus vai fazer. Por isso, hoje de manhã, não teve uma pessoa que eu vi que ficou de mão abaixada, quando eu fiz o apelo para isso. Hoje, eu quero, junto com você, eu já fiz, né? Fazer um propósito de 5 domingos por um familiar. Alguém que Deus quer fazer de uma pedra, filho de Abraão. Sabe por quê? A gente conta piada hoje, a gente brinca hoje, amanhã está morto. Assim, de repente, do nada, rápido, do coração, acidente. E eu fiz bastante fúnebre nesses dias. E o que mais você vê são familiares. Eu devia ter intercedido, eu devia ter feito um propósito, eu devia ter me colocado na brecha. E Deus vai dando oportunidade, e Deus vai falando. E hoje eu quero fazer um apelo para você. Você quer se colocar na brecha por alguém? Ou por algumas pessoas?
durante 5 domingos, eu vou oferecer um culto a Deus. Cada domingo, um culto a Deus por esses familiares, para que o Senhor restaure, para que o Senhor chame, para que o Senhor dê sonho, para que o Senhor incomode, para que o Senhor chacoalhe, e essas pessoas venham na tua casa, Jesus, para que as coisas se movam. Interceda por essa vida, convide essas pessoas, convide pessoas todos os domingos, e você vai ver que, segundo o teu posicionamento com o problema dos outros, vai ser da mesma forma que Deus vai entrar com providência sobre os teus problemas. Não tenha dúvida. Quem me acompanha sabe disso, eu sempre estou adotando pessoas, sempre estou pagando preço por pessoas, sempre estou fazendo isso. Teve um rapaz que eu ajudei ele bastante tempo, e agora eu fui na casa de recuperação, falou muita besteira para mim, muita besteira, ajudando, mesmo internando. Tinha gente que estava lá e viu isso, né? Xingando, falando besteira, ofendendo, mas eu continuo intercedendo, continuo ajudando, continuo fazendo. Isso não significa que eu não tenho que colocar no lugar, mas o que eu estou falando para você é se colocar na brecha na vida de alguém. Se você quer fazer essa campanha, se você quer entrar nesse propósito de 5 domingos por um familiar, por alguém, e Deus vai fazer dessa pedra filho de Abraão, levanta a tua mão direita lá em cima. É somente você que quer se colocar na brecha por alguém. Isso, e tenha fé, e entenda que no domingo, na hora de você vir para o culto, ou no dia, Satanás vai querer se levantar, Satanás pode querer fazer alguma coisa. O que você tem que fazer? Se reserve para orar, se repreenda aquilo, porque você vai convidar essa pessoa para vir no culto nos domingos. Você vai convidar essa pessoa para vir nos cultos, terça, domingo. Você vai convidar outras pessoas também, e eu tenho certeza que a sua voz será ungida por Deus nessa oração. Amém? Deus já te deu a foto do futuro, Deus já te deu a visão dessas pessoas aí. Agora nós vamos orar. Você vai orar, você vai falar esses nomes, você vai interceder, e através da minha oração as suas palavras serão ungidas, e você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus Todo-Poderoso e Fiel, Criador dos céus e da terra, Deus que conhece os limites do homem, Deus que intervém para que haja vida, Deus que vai além do que os nossos braços e voz podem alcançar. Eu estou pedindo ao Senhor, escuta a voz de cada pessoa aqui, unge as palavras de cada pessoa, recebe no céu, meu Pai, porque hoje as portas do inferno foram derrubadas, trancadas em nome de Jesus. Essas pessoas que tinham laços na sua vida, essas pessoas que estavam amarradas, essas pessoas que tinham algemas e que não entendiam, estavam presas, apegadas em toda e qualquer forma de desculpas, que estavam sofrendo, que não entenderam o que a fé é para frente. Em nome de Jesus Cristo, vem forte, vem de uma forma poderosa no coração dessas pessoas, faz arder, Pai, como uma flecha flamejante, faz penetrar nesse coração a sua palavra. Não deixa dormir direito, até que essa pessoa responda a esse chamado. Em nome de Jesus Cristo, só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, entra com a tua providência, Pai. Em nome de Jesus, liberta essa pessoa agora. Cura de enfermidade agora, meu Deus. Move as águas sobre essa vida com restauração, ó meu Pai. E protege esse intercessor com a tua cobertura espiritual. Protege esse intercessor. Eu peço ao Senhor uma renovação, uma carga, uma tropa de anjos ao redor desse intercessor. Anjos com espadas desembainhadas, flamejantes, prontos para proteger, prontos para colocar por terra esses demônios que tentam trazer desânimo, que tentam trazer medo, esses demônios que tentam atrapalhar uma postura firme. Em nome de Jesus Cristo,
Eu peço agora o teu renovo nesse ânimo, a tua graça curadora, e aonde essa pessoa impor as suas mãos, os demônios vão cair por terra. Onde essa pessoa estender a sua mão, labaredas de fogo irão levantar neste lugar, e haverá, Pai, a extensão do teu reino com qualidade, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.